Doutor promotor? Trata-se de agentes de custódia em razão da prisão em flagrante, como incurso em tese no crime do artigo 33 da Lei de Drogas. O flagrante, ele se apresenta normalmente dentro dos parâmetros legais e merece, portanto, homologação por Poder Judiciário. No mais, estão presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Notadamente, nota-se que o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal exige reclusão superior a 4 anos de pena para que seja possível a decretação da prisão preventiva. E no presente caso, o tráfico de drogas possui pena mínima de 5 anos de reclusão, satisfazendo assim o requisito exigido. No mais, a prisão é necessária para garantir a ordem pública. Foram apreendidas 2 espécies distintas de entorpecentes, maconha e haxixe. A variedade de substâncias e o modo de acondicionamento são elementos que, em conjunto com o contexto fático, revelam o modus operandi do tráfico e indicam uma maior potencialidade lesiva à saúde pública e risco de habitualidade criminosa. Ressalto, mais uma vez, que está vigente a Lei 15.272 de 2025, promulgada recentemente, e acrescentou o parágrafo 3º no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que previu que devem ser consideradas na aferição da periculosidade do agente gerador de riscos à ordem pública a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, conforme o nosso caso aqui presente. Deve ser considerado também que a diligência informativa motivada por um mandado de busca e apreensão decorrente de investigação prévia do crime de tráfico, o que reforça a existência de um modus vivendi ligado à mercancia ilícita, e não a um ato isolado de posse. A prisão também se justifica pela conveniência da instituição criminal. O indiciado recusou-se a abrir o portão da residência, forçando arrombamentos com os policiais. Nesse tempo foi utilizado para evadir-se da casa, pulando telhados, sendo localizado escondido sob um veículo na Rua dos Fundos. Essa tentativa de frustrar a prisão e, subsequentemente, fuga demonstram seu intuito de obstar a aplicação da lei penal e dificultar a instrução criminal, sendo um fator concreto de risco à ordem processual. Mais uma vez, fazendo menção aqui à nova lei processual, foi acrescentado para substituir o artigo 310, que prevê no seu inciso 5, sendo uma circunstância que, sem prejuízo de outras, recomenda a conversão da prisão flagrante em preventiva quando ter havido fuga ou haver perigo de fuga, que foi justamente a conduta que Igor fez no momento de ser preso em flagrante. E diante de todas essas considerações, esse é o pedido do Ministério Público, Excelência, sem mais. Doutor advogado. Com a palavra. Muito obrigado, Excelência. Muito bom dia. Quem esteve meus cumprimentos a todos aqui presentes. Excelência, muito me indigna a questão de analisar a presença do artigo 313 antes da convalidação do artigo 312, porque os requisitos para segregação cautelar vêm antes, no artigo 312 e, por ordem cronológica, o 313. Então, pela ordem do artigo 312, devemos considerar que essa presunção de periculosidade, ela ofende principalmente a presunção constitucional de inocência. Esse acréscimo do parágrafo 3º no artigo 312, eu entendo como inconstitucional, porque ofende a presunção de inocência, porque o legislador, ao ditar as regras do jogo, ele disse que, no artigo 40 da Lei 11.343, que o juiz, ao fixar a sentença, analisará as circunstâncias do crime, tal. Assim também a regra do artigo 59 do Código Penal. Que o juiz, ao proferir a sentença, analisará as circunstâncias do crime, a natureza da droga, a quantidade. Então, no momento da sentença, onde ele poderá, depois do devido processo legal, apresentar a sua defesa e, com uma sentença condenatória, ele se agrava a pena. Agora, sob pena de a gente inverter o jogo e fazer uma presunção de culpabilidade, um pré-julgamento. Isso aqui é um momento de cognição sumária, só tem um flagrante, não tem defesa não tem defesa processual. Não existe contraditório. Então, como que eu posso pegar um elemento produzido na fase inquisitorial e usar ele como elemento para uma segregação cautelar, se é um elemento que não foi nem oferecido perante contraditório, o que ofende até o ônus da prova do artigo 155 do Código de Processo Penal? Ou seja,
nessa toada, a gente está invertendo toda a ordem do devido processo legal. O que seria inconcebível num Estado democrático onde que a gente pensa na segurança jurídica. Então, já que é permitido ao Ministério Público argumentar futuramente uma eventual condenação que acontecerá por causa da natureza da droga, então também me permita fazer a presunção de defesa, onde a quantidade de entorpecentes apreendida é ínfima, 60 gramas de droga, o que por si só afasta risco à ordem pública por ausência de periculosidade, se não pela gravidade abstrata do próprio tipo penal. Elementos concretos não tem, porque não é membro de facção, não tem antecedentes. Eu juntei a sentença absolutória dele, ele foi absolvido no último processo, então ele é primário, não tem antecedentes, trabalha licitamente, tem carteira de registrada, tem empresa, nome é a esposa, trabalha, tem 2 crianças. Qual elemento de periculosidade ele oferece? Não é membro de facção. Agora, vamos mais além. Presunção de inocência. Para qualquer traficante, como a prática nos mostra, sempre tem apetrecho, tem embalagem, tem faca com resquício, tem tesoura. As circunstâncias desse crime aqui são duvidosas. Acredito como temerária, por enquanto, um flagrante de tráfico de drogas, porque todas as drogas, a única maconha que encontraram estava condicionada em um pote típico de usuário, em um local fácil, nem nada escondido. Traficante que não esconde a droga que ele pretende vender, o usuário deixa ali por facilidade para acessar. Então, se permitem ao Ministério Público o pré-julgamento, então eu também me crio a oportunidade de defesa também apresentar um pré-julgamento defensivo. E nessa hipótese também de que seja desclassificado por artigo 28, porque não há elementos que corroborem ali qualquer situação de tráfico, nem um usuário foi pego. Que investigação é essa? Não tem nenhuma foto, não tem filmagem, não tem interceptação. Ela se baseou apenas numa denúncia anônima. O que a Constituição também, vale lembrar, que ela veda o anonimato. E se ela veda o anonimato, denúncia anônima não é prova. Por quê? Porque a pessoa que faz a denúncia, ela se aproveita das vestes da impunidade e faz a denúncia. E aquela denúncia anônima, ela deve ser apurada. E não há nos autos nenhum elemento concreto que justifique a presunção de culpabilidade de que ele estaria praticando a narcotraficância. Então, excelência, na pior hipótese, na eventual condenação, sendo primária de bons antecedentes, presume-se que perante a lei, no princípio agora da legalidade, mas não no devido processo legal, mas no princípio já da legalidade, a gente tem o parágrafo 4º, no artigo 33, porque sendo primário, não tendo antecedentes, não sendo membro de facção e nem se dedicando à vida criminosa, ele pode e deverá ser beneficiado com a redução de até 2/3 da pena. Considerando que ele seja condenado à pena mínima de 5 anos, com a redução de 2/3, a pena vai para 1 ano, ainda que ela seja até 4. Bom, artigos 33, combinado com 44 do Código Penal, o regime será aberto e a pena privativa de liberdade será convertida em restritiva de direitos. Ou seja, ainda que condenado, ele não será levado à cárcere. Então, por que manter alguém preventivamente que está trabalhando? Tem 2 crianças pequenas, tem residência fixa, pode ser facilmente localizado. Não seja aplicada para ele, ou não sejam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, esculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Não vejo por que não estariam presentes, suficientemente presentes. No caso de descumprimento de qualquer uma dessas medidas, porque a regra do Código de Processo Penal é escalada. Aplica as medidas cautelares, em caso de descumprimento, aplica-se uma preventiva. Nada impede. Mas, por hora, retirar ele de forma abrupta da sociedade, acho temerário. Até porque a quantidade de droga não justifica uma segregação cautelar. Enquanto a polícia deveria se preocupar em prender grandes traficantes, pessoas perigosas, deixar o cárcere para quem realmente precisa. Não fazer com que o Estado, onde a gente gasta R$ 1.700 por ano com educação, para facilitar o sistema e essa política de perseguição, onde o judiciário, o Estado usa o judiciário para combater o crime. A gente não está aqui para combater crime, a gente está aqui para apurar situações e fatos.
Mas usar o Estado para prender cada indivíduo por R$ 2.500, que é o custo de cada preso por mês, num país onde a gente gasta R$ 1.700 por ano com educação, eu acho temerário prender um cara e gastar todo esse dinheiro jogado fora por causa de 60 gramas de maconha. Enquanto o Brasil é um país que transporta toneladas. Isso é demagogia, não é justiça. Então, Excelência, nessa mesma medida, eu acredito que não seja necessário ou suficiente os elementos até então para a segregação cautelar. E é por isso que a defesa pugna de forma sucinta, mas sincera, para a concessão da liberdade provisória. Agradeço a atenção. Obrigado, doutor. Inicialmente verifico a regularidade formal da prisão em flagrante de forma que fica homologada. Em relação à necessidade de medidas cautelares, verifico que está presente prova de materialidade, há indícios suficientes de autoria, contudo, não se verifica no momento a necessidade de aplicação da cautelar extrema, no caso da prisão preventiva. Verifico que o caso em concreto sugere a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão. Muito embora, de fato, o custodiado ele tenha impedido a entrada dos policiais e tenha tentado empreender fuga, verifica-se que em sua posse não foram encontradas maiores quantidades de droga ou quaisquer outros elementos que evidenciassem a prática da mercancia ilícita. Ele foi encontrado com uma pequena quantidade de maconha, uma pequena quantidade de haxixe, 67 gramas e 12 gramas, respectivamente. Não há qualquer petrecho que sugira que ele estaria envolvido, ao menos nessa ocasião, na mercancia ilícita de drogas. Em razão disso, verifico que não estão presentes os requisitos do artigo 312, muito embora presente a hipótese do artigo 313, inciso 1, não está presente, então, os requisitos ensejadores para a prisão preventiva. Além disso, constato também que se trata de um custodiado que é primário, muito embora ele tenha outros processos como bem ponderado, ele foi absolvido no processo que envolvia um tráfico de drogas e uma associação para o tráfico. Ele recebeu um habeas corpus em relação ao tráfico de drogas e para trancar o inquérito policial em relação a ele, assim como recebeu a absolvição para o crime do artigo 35 da Lei de Drogas. Não há qualquer indício de maior envolvimento com a traficância ilícita ou envolvimento com grupos criminosos. E, como também ponderado pela defesa, ele pode eventualmente, em tese, já pensando no futuro, numa futura ação penal, e se vier a ser condenado, ele pode até ser agraciado com o benefício do tráfico privilegiado em razão dessas circunstâncias, o que necessariamente imporia a aplicação do regime aberto, assim como da conversão em penas restritivas de direitos, conforme o entendimento de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, em razão dessas constatações, verifico também que se trata de um custodiado que tem trabalho registrado, ele tem o endereço certo, ele tem uma companheira e 2 filhos menores, que certamente reverte seus ganhos para o cuidado e o sustento dessa família. E, como apontado pelo Ministério Público, de fato, há uma inovação legislativa em relação à indicação de elementos que podem ser utilizados para a decretação da prisão preventiva, no caso, a ocorrência de fuga. Contudo, é um elemento que vislumbra que não pode ser analisado isoladamente e tem que ser analisado com as demais circunstâncias. E no caso concreto aqui, apenas há pequena quantidade de drogas e, sobretudo, a primariedade do agente e a ausência de outros processos em que ele tenha sido condenado pela mercancia ilícita de drogas. Em razão disso, concedo a liberdade provisória, ela não fica inconsonada, certamente, aplico aqui como medidas cautelares diversas à prisão. O senhor está me ouvindo bem? Doutor, está um pouquinho mais no corpo, por isso que eu estou até um pouco perto. Tá certo. Fica aqui fixado como medidas cautelares diversas à prisão do artigo 309, comparecimento trimestral em juízo, no juiz da comarca onde o senhor reside, da cidade onde o senhor reside, para o senhor informar e justificar suas atividades. O senhor tem o dever de manter o seu endereço atualizado no processo e tem o dever de comparecer em todos os atos do processo. Também fica proibida aqui a frequência a locais como bares, boates, danceterias e estabelecimentos congêneres, a proibição de se ausentar da sua comarca por mais de 8 dias, sem autorização do juiz, e bem como o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, das 21 horas às 6 horas da manhã, tem que permanecer dentro de casa. Está ciente das condições? Ciente, doutor. Então tá certo. Então fica concedido liberdade provisória, determina a expedição de alvará de soltura, clausulado, ou seja, se não houver outros elementos que justifiquem a prisão preventiva decorrente de outros processos. Está encerrada a audiência.